Olá a todos, bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as leituras que eu fiz no mês de janeiro. Então esse mês foi um mês muito interessante, muito bom de leitura, eu li bastante coisa legal e eu vou trazer um pouquinho disso aqui para vocês. Inicialmente, eu li um quadrinho. Eu não sou muito leitor de quadrinhos, li muito na infância, mas aqueles quadrinhos mais básicos, né? Turma da Mônica, Disney. Eu nunca fui muito de ler mangá, de ler quadrinhos de super-herói. E em 1973, eu era bem pequeno, e eu vi num gibi uma propaganda de um livro que trazia, era a comemoração dos 50 anos da Disney nas histórias em quadrinhos. Então trazia a primeira história de vários personagens, né, como eles foram criados e a primeira história de cada um. E eu era louco nesse livro. E pedi ele para todo mundo, mas nunca consegui, nunca vi, nunca chegou às minhas mãos. Agora, no final do ano, eu, né, revirando aí pela internet, nem para vender eu tinha encontrado ele, assim, pelo menos não a um preço acessível. A gente até encontra na estante virtual, mas assim, preço caro para um estado deplorável. Então eu preferi não comprar. Mas alguém disponibilizou aí na internet e eu não consegui resistir. Eu baixei e li no tablet, né? Então eu vou deixar a capa aqui. Eu tentei botar até a capa no tablet, mas fica com reflexo aqui, fica muito ruim. Então eu vou deixar a capa aí do lado. Então essa foi minha primeira leitura do ano, né? São histórias em quadrinhos, algumas bem interessantes, outras assim bem loucas. Sabe aqueles desenhos mais antigos da Betty Boop, aqueles desenhos meio absurdos, né? Então tem histórias assim, bem diferentes das histórias que a gente está acostumado hoje em dia. Então é uma coisa assim meio absurda, aqueles traços mais simples, né? Mais toscos dos primeiros personagens. Então é um livro muito interessante. Eu gostei muito de conhecer assim as primeiras histórias dos nossos personagens da Disney. Uma outra leitura interessante que eu fiz também no iniciozinho do ano foi o Pedra Cansada, da coleção Identidade, que é uma coleção de contos lançada pela Amazon, exclusividade da Amazon. São coletâneas de contos de 3 grandes agências, né, de escritores brasileiros. Então tem escritores aí mais conhecidos, outros menos. E são feitos os livros, eu acho que tem só digital, se eu não me engano, acho que não tem físico. E você pode comprar os contos avulsos, R$ 1,99 cada um, ou as coletâneas com 10 contos. Está também disponível no Kindle Unlimited. Quem assina o Kindle Unlimited pode aproveitar e ler gratuitamente. E no início, né, a título de divulgação, você podia escolher um livrinho entre eles. E eu escolhi aqui o Pedra Cansada, da Giovanna Matalosso, e foi uma ótima escolha, porque é um conto bastante interessante. Ele narra aqui a história de 2 amigas, uma brasileira e uma inglesa, que há muitos anos atrás, na juventude, fizeram um mochilão para Machu Picchu e mantiveram contato, mas nunca mais se viram. E agora, né, já 40 anos depois, elas resolvem se reencontrar e fazer uma nova viagem a Machu Picchu. A nossa heroína aqui, ela já está separada, já tem os filhos criados, então ela teve aquele desenvolvimento de vida tradicional. E ela espera encontrar aí também a amiga da mesma forma, só que não é isso que acontece. Então elas vão entrar aí meio que num conflito de identidade. E a nossa personagem brasileira vai acabar se questionando sobre o que ela fez da vida dela. E também serve bastante de reflexão para a gente. Até onde as imposições que nós colocamos nas nossas próprias vidas nos impedem de realizar os nossos sonhos, nos impedem de viver de uma forma mais louca, né? Mais
curtir mais a vida e viver uma vida mais intensa do que aqueles padrões que a gente mesmo, a sociedade e nós mesmos impomos a nós. Então, um conto bastante interessante, vale a pena a conferida. Acredito que tenha outras coisas também muito legais nessa coleção. Então, vale a conferida, está lá no site da Amazon. Uma outra leitura também bastante interessante, inusitada, foi essa aqui, ó, A Escuridão de Cada Um, de autoria coletiva. Esse livrinho eu consegui ele navegando aí pela internet e caí nesse site, é um site de autoria coletiva que infelizmente eu não lembro qual é, me perdi aí no meio, então não tenho como deixar ele indicado aqui. Então foi um projeto de escrita coletiva de vários autores, vários alunos, né, de escritores, e que criaram essa história, é uma história de suspense, é uma história envolvendo um grupo de jovens médicos que a gente acompanha desde a ida para a faculdade até muitos anos depois, eles já com carreira estabelecida, e são médicos psiquiatras, e começa a acontecer suicídios, né? Os pacientes deles começam a se suicidar. Só que um dos médicos, um dos nossos personagens aqui, começa a achar estranho, começa a ver certas semelhanças entre as mortes e começa a desconfiar que talvez não seja suicídio, que talvez tenha alguém, alguma coisa ou alguém por trás desses suicídios dos pacientes deles. Então é uma história bastante interessante, principalmente porque é um assunto que a gente quase não pensa, né? Os médicos, os dilemas médicos e a estrutura psicoemocional que os médicos têm que ter, especialmente os que lidam nessa área da psiquiatria, e tem que ter um controle muito grande, uma estrutura muito boa, porque o que eles passam também no dia a dia, a responsabilidade que eles têm, às vezes de induzir, mesmo sem querer, induzir uma pessoa até ao suicídio. Então é uma responsabilidade tanto que normalmente a gente não pensa. E foi bem interessante esse assunto que o livro trouxe. Logicamente, como não poderia deixar de ser, por ser uma autoria coletiva, o livro tem bastantes altos e baixos, então tem capítulos muito bons, com escrita assim, bem psicológica, e tem capítulos bem tradicionais, uma escrita bem mais fraca. Tem erros, tem um momento ou outro ali que há uma troca de nome, que há uma troca de profissão, o personagem às vezes ele é descrito como psiquiatra, no capítulo seguinte como psicólogo, e por aí vai. Então não poderia deixar de ter essas discrepâncias, né? E para minha maior surpresa, eu encontrei aqui entre os autores de um desses capítulos a nossa amiga aqui, booktuber também, a Lê Docena, que tem um capítulo aqui no livro e um dos melhores, na minha opinião, do livro. Mas o livro todo vale a pena por esse tema que traz, é uma leitura gostosa, eu li rapidamente. Uma outra leitura que eu fiz também bastante interessante foi aqui do Maomé, uma biografia do profeta, da Karen Armstrong. A autora bastante conhecida, principalmente nesse meio de religioso, porque ela é especialista nessas grandes religiões, né, no islamismo, no judaísmo e no cristianismo primitivo. Ela é ex-religiosa e ela faz aqui um apanhado não só da biografia em si do Maomé, né, essa figura tão controversa para a gente, mas ela traz dentro do contexto sociopolítico da época, né, na Arábia, e traz para a gente uma figura muito mais humana do que a gente está acostumado. A gente esquece que o que veio para nós, o que nos chegou sobre o Maomé, sobre o islamismo, normalmente é por vias ocidentais, de pessoas de ranços que vêm lá desde a Idade Média, desde as Cruzadas, e reforçado por atitudes atuais dos descendentes aqui dos muçulmanos atuais, mas que são totalmente desvirtuadas da mensagem original que o Maomé deixou.
que ele realmente trouxe essa nova religião dentro ali daquela região conturbada, mas conviviam em paz. Ele não tentava impor à força a religião a ninguém. Ele convivia tranquilamente com judeus, com cristãos, e pregava a paz. Essa questão envolvendo a mulher também, o uso do véu, e todas essas leis têm explicação, têm um motivo ali dentro do contexto geral de vida dos árabes dessa época, que muita coisa não seria mais necessária hoje em dia, mas os sucessores, digamos assim, né, dos muçulmanos, desvirtuaram a situação a tal ponto que hoje em dia nós continuamos, e até reforçou essa ideia errada que o Ocidente tem da fé maometana, do islamismo. E ela frisa também isso, que o próprio cristianismo também muitas vezes trouxe violência, trouxe guerras, trouxe matança, em nome da mensagem de Jesus, que não tinha nada a ver com a mensagem que Jesus deixou e veio trazer. E Maomé da mesma forma, ele era da profeta de paz, ele pregava a paz entre os homens, e isso foi desvirtuado pelos seus sucessores. Então é bem interessante. Eu pretendo ler, acho que ainda não esse ano, mas pretendo ler mais alguma coisa sobre os povos árabes. Eu acho muito interessante toda essa região, todo esse conflito, todas essas situações que deram origem a esses conflitos que até hoje ocorrem lá naquela área. Acho interessante também para a gente entender um pouquinho disso tudo. Comecei também esse mês o projeto do Sherlock Holmes aqui com o Estudo em Vermelho. Eu vou deixar também, vou fazer vídeo específico para a leitura desse primeiro livro, e pretendo assistir também o capítulo correspondente daquela minissérie famosa, né, Sherlock, que eu ainda não assisti. Vou deixar também dois links que eu já tenho de vídeos, um mostrando essa coleção e o outro com livros de outros autores utilizando a personagem Sherlock, que também são boas indicações de leitura, são livros que eu gostei. Então vai ter vídeo sobre Sherlock, que a gente começou o projeto também esse mês. Outra leitura sensacional que eu fiz também nesse início de ano foi o Hibisco Roxo, da Chimamanda Adichie, um livro aí que todo mundo conhece, acho que todo mundo leu. E eu não pretendia fazer vídeo sobre ele, mas eu percebi alguns detalhes no livro que me chamaram a atenção e que eu não vi comentados nos outros trocentos vídeos que tem aí pela internet. Então eu resolvi fazer um videozinho sobre a minha experiência de leitura, também vou deixar linkado aí. E também uma leitura muito boa, excelente, realmente vale todo aquele frisson, né, que foi feito em torno desse livro na época do seu lançamento. Uma leitura realmente espetacular. Também comecei a leitura aqui dos Miseráveis. Vai me levar aí mais ou menos uns 3 meses para ler. Eu li a primeira parte toda, relativa a Fantine, estou no início da parte da Cosette, e é uma leitura que, olha, sem palavras. Mais um livro que eu me arrependo, mais um clássico que eu me arrependo de não ter lido antes, de ter medo de encarar ele antes. Que livro sensacional! Se ele continuar na pegada que está, ele vai com certeza entrar não só como melhores do ano, mas talvez seja o melhor livro que eu já li na vida. Estou gostando realmente, mas muita coisa dos Miseráveis. É uma leitura fluida, vai embora, eu só estou me segurando porque eu não estou fazendo a leitura sozinho, então a gente tem que se segurar aí no cronograma. E tá até para poder ler outras coisas também, né? Mas a vontade é pegar ele e não largar mais. Vai ter vídeo também, conforme a leitura for andando, e a gente fala mais sobre ele mais para frente, né? Então, foi isso. Essas foram as minhas leituras desse mês. Para mim, foi bastante interessante, bastante produtivo. E agora, para fevereiro, vai ser um mês bastante cheio, até porque o mês é curto. Então,
temos aí para esse mês a continuação dos Miseráveis, né, que eu vou continuar a leitura. Vai iniciar a leitura conjunta do As Benevolentes, que a gente vai fazer vou fazer junto com o canal do Humberto Conzo, Primeira Prateleira, também linkado, e muita gente vai ler. Vai ser uma leitura bastante interessante, que também vai levar aí uns 3 meses. Eu estava meio preocupado de fazer essa leitura agora, porque eu sei que é um livro bastante sofrido, e junto com Os Miseráveis, né, que é outro calhamaço também muito sofrido. Tem que dosar isso daí para não ter problemas aí com a leitura. E, por fim, eu vou participar também do projeto do canal Nébula, da Lu Evans, também vou deixar o link aí, que é o projeto Lendo Mitologia Nórdica, que cada booktuber vai escolher um livro e depois vai fazer um vídeo a respeito. E então já vou deixar linkado aí a playlist dos vídeos de apresentação que estão lá no canal da Lu. A gente espera também a visita de todos lá, e vai ser um projeto também bastante interessante. Eu não conheço praticamente nada sobre mitologia nórdica e acredito que vai ser uma leitura bastante legal e bastante interessante. Então é isso, essas foram as leituras de janeiro e aí uma palhinha do que vem aí em fevereiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, e não esqueça de dar o seu joinha, de curtir, de divulgar o canal e de deixar o comentário aí embaixo do que você achou, se você já leu algum desses livros, ou o que você pretende aí, que você leu em janeiro e pretende ler aí em fevereiro, para a gente conversar a respeito, tá bom? Por enquanto é só, tchau para vocês.